Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Olá, Sérgio. Então, Paulo. De volta. É isso. Vamos indo, dentro do possível. Feliz porque no último programa descobrimos que um tema para doutoramento assim de repente. Eu também acho que sim. Fez-se luz. Fez-te luz, é Fiat verdade. Lux. Eureka. O momento Eureka. Já sabem como é. Sino, gosto, subscrever. Também vais fazer um concurso Comentar. para as pessoas comentarem o que é que devemos dizer sobre o subscrever. Sobre subscrever. Eu tento utilizar a terminologia brasileira que eles usam muito. O sininho, o gosto, tá. E é daí que sai isto. Mas eu não tenho a mesma expressividade que os brasileiros, não, sou português. Vamos Continuava com Nós ficamos naquele tema que é a recriação histórica. Muito complicado, que é a recriação histórica. É verdade. Não é? Sim, senhor. Porque ela é importante, é extremamente importante. O conceito em si é importantíssimo. É tão importante que merece a nossa atenção aqui, modestamente, e é tão importante que merece ser vista e revista de uma forma até científica. Daí eu ter mencionado aqueles trabalhos científicos. Eu mencionei 2 colegas, espero não estar a cometer justiça, porque outros também estarão a trabalhar nisso, e nós temos o nosso próprio projeto sobre essas boas práticas, que acaba por ser a tal Sim. ideia para um doutoramento. Isto até relacionando com áreas tão importantes como é a educação patrimonial e a educação histórica. E a educação patrimonial e a educação histórica não se remetem unicamente ao público escolar. Estamos a falar de um contexto de públicos. Sim. Porque assim, a recriação histórica não é autofágica. Ela, de facto, começou ao longo dos tempos a destinar-se a públicos. Não é? Por isso é que há que haver um extremo cuidado como ela é feita. E é assim, é importante. Se ela é histórica, é importante que quando é feita, tenha alguém de história, pelo menos. Sim. Mas que seja especialista na... Sim. De preferência, se não for pedir muito, que seja especialista na área. Eu digo, alguém que tenha uma equipa em que as pessoas sejam realmente especialistas naquela área, sim, na medida do possível, para transportar uma verdade para o terreno. Não é? Há uma série de aspectos e de questões multidisciplinares dentro da própria recriação histórica que há uma pessoa para cada esse tipo de parte para tentar dar mostrar algo mais concreto e próximo da realidade. Até seria interessante, porque efetivamente neste momento aquilo que nós temos não é, tirando o caso que isso eu vou dizer, tirando as recriações napoleónicas que procuram ter rigor dentro do possível, não é? Há, na minha opinião, as recriações históricas, se calhar de outras alturas, Roma, Idade Média, até deviam seguir um pouco aquilo que é feito pelas pessoas que fazem recriações de Almeida, do Bemeiro, porque já existe uma escola, existe uma disciplina. Mas lembre-se, não sei se recorda que nós mencionámos no turismo cultural, isto não é determinante, mas na área do napoleónico não estão a funcionar, porque não estão. Não é representativo sequer o sentido comercial. Pois. Na parte da execução do que é a recriação militar napoleónica. E mesmo em algumas... Almeida também trouxe agora o baile oitocentista. E posso lhe dizer que é um ano inteiro em que as pessoas que participam no baile oitocentista ensaiam bastante. Se não digo o ano inteiro, é uma boa parte do ano, porque é bastante complexo e expõe-se, e é algo que envolve não só o homem enquanto soldado, mas as mulheres
enquanto as parceiras de dança e até na própria recreação, já elas têm o seu papel na própria resistência, porque nós temos grupos que trabalham eu digo connosco, no caso do Almeida, dos magotes populares, que já começam a ter uma tentativa de ter bastante rigor, não só na parte vestimentária, mas na parte comportamental. Porque se teve que ler. Mas também temos uma vantagem do nosso lado. A produção histórica contemporânea à época é o suficiente para termos elementos de regulamentos de guerra, regulamentos de fardamento, regulamentos de armamento, regulamentos de batalha. Eu sei que a recriação medieval, chegar aqui, a recriação medieval é mais problemática. Também é sim. Mas também não é desprovida de fontes. A recriação fazer a recriação histórica medieval não é desprovida de fontes. Como a romana não é desprovida de fontes. Mas, por exemplo, aqui a recriação histórica romana em Portugal ainda não está muito... ainda está a ser experimentada por alguns grupos, mas ainda não está... eu não vou considerar a Braga romana. Não vou considerar. É uma festa da cidade. É uma festa. É uma festa com uma temática romana. Agora, dizer que se faz uma recriação histórica romana em Portugal, eu não consigo, se alguém me corrigir, mas então que me diga. Porque eu não consigo. Porque começamos a perceber uma coisa. Há a recriação histórica e há o evento cuja temática é uma determinada época. Se vamos considerar um festival histórico ou um festival de sabor histórico com uma temática medieval ou romana, talvez fosse mais, eu digo honesto, não quer dizer que sejam desonestos, mas talvez fosse melhor ir por aí, quer dizer que isto é uma recriação histórica medieval. Sim. Há outras épocas que estão embrionárias, por exemplo, o século XVI e o século XVII. Sei que se fazem agora experiências, grupos, porque também temos grupos que têm uma vertente comercial, eu não posso dizê-los aqui a beira da guerra, mas que estão a fazer algum experimentalismo nos seus espaços para outras épocas. Estão a experimentar o século XVII, sei que estão a experimentar o que são piqueiros, são arcabuzeiros. Mas também temos que contar uma coisa, esses grupos não têm, dependem, os grupos comerciais de recriação histórica, independentemente de se bem ou se mal, também muitos deles dependem, muitas das pessoas que lá estão dependem disso para um meio de sobrevivência. É quase um emprego, ou o trabalho que têm. Não é o nosso caso em Almeida, que temos os nossos trabalhos, os nossos empregos, dedicamos o nosso tempo extra a investigar e a aplicar. Por acaso, há um certo paralelismo que eu, por acaso, conheço. Alguns grupos de folclore, de rancho, que são na recriação dos... Não sei se depois tem as danças e toda aquela coisa, mas na recriação dos trajes, eles são do rigor e investem fortunas. Não hesito em referir o rancho folclórico do Porto. Eles o investem fortunas para extremamente rigoroso, porque estuda os trajes. Ele chama-se Rancho Folclórico do Porto, mas o nome até... Pronto, o nome subsiste há muitos anos e em fórmula vencedora não se mexe, mas eles vão muito mais além disso. Ao dizer o Rancho Folclórico do Porto, não estou a excluir ninguém. É o exemplo que se me oferece neste momento mais evidente. E não estou a dizer que não se faça isto, por exemplo, aos lados do Ovar. Penso que também se faz. Ou seja, neste momento, o que era o antigo rancho folclórico, em muitos casos, que era o rancho folclórico do Estado Novo, não é? Sim. Do Vira, portanto, formado dentro da escola do António Ferro, das casas de Cláudio, etc. Neste momento, não. Temos grupos de investigação etnográfica, por acaso tem o nome de rancho folclórico, que são associações que foram registradas assim há 50, 60 ou 70 anos, mas que estão a fazer uma investigação muito séria. Sim, eu conheço a de Mafamudo e eles... ainda há pouco tempo fizeram a peregrinação ao Senhor da Pedra com um rigor absolutamente incrível. Mas, claro, e não era militar. Não era militar, mas aqueles trajes, tudo que levavam os diferentes tipos de pessoas com diferentes tipos de profissões, o rico, o pobre, e o dinheiro, o engraçado é o dinheiro que as pessoas investem naquele tipo, para terem o traje de acordo com a época, porque não é uma coisa que é barata. E não tem objetivo, e lá está, também não tem um objetivo financeiro. Sim, depois que não. Há bocado comentávamos em off. Sim. Que nós temos situações até dentro dos eventos de recriação histórica assimétricos. Sim, aos barrotes. E não só.
Ou seja, podemos estar a ter um evento de recriação histórica, uma feira medieval, onde temos uma parte que é risível e temos, e se calhar ao nível do desempenho daquilo que as pessoas até gostam de desempenho militar, estão lá grupos que até são bastante rigorosos, mas que ficam, digamos, um bocado na sombra do resto das odaliscas e de coisas que são improváveis. Sim. Porque temos essas assimetrias. Se esteve na feira medieval de Aljubarrota e achou que realmente... Eu já estive, mas não fui à feira. Fui assistir à recriação da batalha, que não é feita ali, é feita mesmo no campo de batalha, ou lá perto. Não tinha nada a ver. Realmente, quem se deslocou para lá, o grupo que se deslocou para lá, estava devidamente ataviado e executou uma série de movimentos militares que eu não hesitei em dizer, e não sou medievalista, não me deixavam os créditos de mãos alheias. Mas isso estava-se a passar, era a organização de topo dali, de nível autárquico, mas o que estava a passar na vila de Aljubarrota, que não é, para as pessoas perceberem, não é colado ao campo de batalha. Sim. Está a uns quilómetros. O que estava a passar no campo de batalha era completamente diferente. Era algo que até dava gosto de ver. Por isso, por vezes, temos eventos assimétricos. E é assim, o Paulo apercebe-se, eu apercebo, mas outras pessoas não se apercebem. Sim. Ou seja, as pessoas estão a receber a informação errada. E isso, por vezes, também não conseguem destrinçar o bom do mau. O que é que vai vencer, por norma? O mal. As pessoas vão ver os lados negativos. Por isso, uma recriação histórica acaba por ser como a produção de um filme. E acabamos por ir àquele velho Zurzir que nós fizemos há uns programas atrás. Algo para ser credível tem que ter uma equipa por trás que defina como é que vai ser, o que é que vai acontecer e qual é, até inclusivamente o próprio guião. Exato. Por exemplo, eu queria-me abster, mas tem que sair. Eu não percebo porquê de Santa Maria da Feira. Não sei qual é o motivo de Santa Maria da Feira. Não entendo. Não há um... Entendo o motivo de Almeida, entendo o motivo de Aljubarrota. Eu não entendo o motivo de Santa Maria da Feira. O projeto de Santa Maria da Feira tem raízes em duas pessoas, que agora já estão esquecidas, que eram professoras ou estudantes de turismo, que apresentaram um projeto. E por vezes também nós temos que por vezes descolar o local, porque por exemplo aqui nos hospitalários tem sempre o casamento real. Isso nunca foge disso. Sim, o casamento real, sim. Santa Maria da Feira tem que ter um bocadinho mais de elasticidade mental, até não vamos por aí, desde que mantivesse uma questão de rigor em determinadas situações. Mas a verdade é que, lá está, também se calhar pode ser assimétrica. Tem algo muito bom na parte militar, ou tinha, como chegou a ter algo muito mau. Eu há muitos anos, nessa famosa dia em que eu ouvi o Alcaide dizer muitos palavrões, o assalto ao castelo, isto ainda não havia grandes grupos. Não havia assim uma profusão de grupos a vir para norte, sobretudo de recriação militar medieval. E vieram penso que eram espanhóis ou qualquer coisa. Mas as pessoas que apareceram a correr pela ladeira acima em direção ao portão do castelo, qualquer semelhança entre ele e o ataque dos orcos ao abismo do Elmo é pura coincidência. Parecia-me um grupo de punks desalmados a correr, mas literalmente. Para ir ver os Clash em Londres. Exatamente. Já foi há muitos anos. E depois começaram a vir grupos que deram credibilidade à questão da parte militar. Mas lá está, o que eu falto, o que eu sinto falta é de... Ou credibilidade ao momento, àquele bocado. Como nós falávamos no turismo militar, sinto falta de evocação de alguma coisa. Não estou a evocar nada. Para mim não estou a evocar nada. Não há uma evocação. Há ali uma festa que pegou com uma temática supostamente medieval, que de ano para ano se torna cada vez mais cara e chega-se lá e come-se crepes e acha-se que as pessoas veem que vão lá e que não têm o mínimo conhecimento, acham que na Idade Média se comia crepes, se bebia hidromel e pão com chouriço em barro.
É isto, basicamente, a ideia que as pessoas trazem de lá. Sim, tenho, por exemplo, uma das críticas ou de que leio calhar, é a questão gastronómica. Por exemplo, A questão porque não criar gastronómica, um vinho tipo medieval, carrascão, para as pessoas saberem que era um vinho medieval? isto também não sabe muito bem. Não sabe, mas tentar procurar nas fontes como é que se fazia, para tentar ser um Mas carrascão. era muito difícil chegar aos processos de fabrico do vinho verde medieval, porque há uma tese sobre o vinho verde medieval feita por um especialista que é o professor Dr. Gonçalo Maia Marques. Parte do problema. O vinho verde é algo que vem da Idade Média. Porque a ideia com que se fica, nos vários acontecimentos sobre a Idade Média que temos no nosso país, é que na Idade Média bebia-se hidromel. Pronto, era o hidromel para toda a gente. É como a história sempre, houve aí uma recriação que eu vi fotografias e que foi unânime. Vi fotografias, teu Vikings, alguns lá para o Algarve. Não quer dizer que eles não tivessem lá chegado. Sim, eles mas há lá uma fotografia que aparece, que é um bote que foi todo vestido como um dracar, mas é um bote de 4 metros, vestido como um dracar, e depois uma série de vikings carnavalescos com capacetes com cornos, todos sujos. Sim, uma coisa importante que eu ainda ontem li um artigo sobre isso. Não havia cornos nos vikings. Não. E a higiene não é aquilo talvez que se Exatamente. pensasse. Leu mesmo. Lemos o mesmo. A questão da higiene. Isso leva a questionar a falta de higiene na Idade Média. Fez Porcos e Maus é outro filme. E se calhar ninguém viu as iluminuras medievais dos banhos públicos, etc. Não estou a dizer que fossem exemplos de... Sim, era uma vez por ano, mas vamos a pensar bem quantos cidadãos hoje também tomam banho uma vez por ano. Uma vez por ano. Sim. Ou uma vez por mês. Nós não tínhamos toalhitas, porque se tivessem toalhitas até se limpavam com mais frequência. Mas... Essa das toalhitas... A gente toma banho de toalhitas. Mas vamos continuar. Mas realmente isto é difícil estar aqui sem dizer nomes, nem ser particularmente destrutivo, mas esse manual de boas práticas que faz falta, que devia ser quase um manual federativo. Em Espanha existe, mas isso não quer dizer que seja grande coisa. Existe uma federação espanhola de fiestas históricas, não sei o quê. Fiestas históricas. Sim. Alto. Nome inteligente. Festas históricas. Uma festa histórica. Bem, em Inglaterra fazem festas históricas, sabe como? De todas as épocas. Quem entrar lá é como entrar numa Expo Nord da história. Sim. Vai desde o Romano até a Segunda Guerra Mundial. Sim. Temos um sítio onde estão as WAF, as meninas da Women's Auxiliary Air Force, junto a Spitfires, que vieram do Duxford. Temos ali a 100 metros de distância a Ermine Street Guard e as pessoas podem percorrer a história. Isso é uma festa histórica. Ou temos a festa histórica, em que, pronto, é festa histórica, as pessoas sabem ao que vão. É uma festa, já sabe que se vai haver bifanas, etc., mas não lhe vamos chamar aquilo recriar ou reconstituir. O próprio termo é como o turismo cultural hoje em dia. Fala-se em turismo cultural, as pessoas já entram em pânico porque o turismo cultural é predador, é um termo polémico. O dark turismo também é polémico. Se calhar o termo recriação histórica é um termo confortável, mas se calhar não é o termo definitivo. Eu pessoalmente, eu acho que em termos de rigor... recriar liga muito à questão da educação, a educação patrimonial, a educação histórica, e é aí que está o grande problema. Porque não educa, deseduca. Isso. Se eu tenho saudades sempre em que se falava na história viva. A arqueologia experimental é muito técnica, é mesmo muito restrita. É feita ali pelo arqueólogo e com a história viva sempre me agradou mais o termo. Trazer a vida à história, porque o recriar infere aquela situação. Se estão a recriar uma batalha que é dos mortos. Sim. A história viva, não. Aliás, vamos ver uma coisa. Nós temos um momento em Almeida de história viva. E não é o cerco. Eu peço desculpa por falar em Almeida, porque é o caso... É a realidade mais próxima, sim, é normal. Nós temos em março... Começou, e agora é institucionalizado, em março temos a Escola de Soldado. O que é a Escola de Soldado? Obviamente,
os recreadores napoleónicos em Portugal já são muitos. Isto também no Vimeiro está-se a começar a fazer. Eles até vêm à Escola de Soldado em Almeida em março. É um período em que não é aberto ao público, em que nos juntamos lá todos, os mais velhos e os mais novos. Os mais novos vêm para aprender, vêm fazer a recruta. E os mais velhos vêm fazer o upgrade, vão fazer o treino, vamos aprender coisas novas, porque chegamos lá, eu tenho 15 anos e venho aprender coisas novas. Porque se encontrou um manual que diz que afinal o mosquete deve ir de determinada forma ao ombro. Devíamos fazer proficiência de tiro e proficiência de segurança, porque nós lidamos com públicos, volto a dizer, que estamos com materiais explosivos. A questão de nunca passar uma arma carregada a um público, a um elemento público, nunca andar muito perto, não fumar, quer dizer, é básico, mas às vezes, pelo menos cigarros, que são mais perigosos, com cartucheiras à beira das munições de artilharia. Quer dizer, as pessoas pensam, mas isso é óbvio, mas na distração do calor da tarde, às vezes há descuidos, saem caros. O manter a hidratação das pessoas. E a interação com o público também. Temos que estar preparados para interagir com o público e lá está. Todos têm que estar dentro minimamente da temática para interagir com o público, mas isso somos nós que fazemos assim. E essa escola do soldado é para isso que funciona. Nós estamos ali, por vezes, já quase 100 pessoas a fazer formação. Durante um fim de semana. A marchar, ordem unida. Mas sabe o que é que acontece? Começa a vir público para vir assistir à escola de soldado. Embora não haja essa intenção, como há na recriação mesmo do final de agosto. Só que eu acho que o que nós estamos a fazer em março na escola de soldado é história viva. E se temos pessoas que vêm assistir, obviamente com alguma limitação, está bem. Se calhar está ali um futuro recruta. Eu não sei se outros grupos farão isto. Possivelmente farão. Os que melhor trabalham fazem. Há salas de armas. Há salas de armas de esgrima histórica, do qual saem grupos de recreação de muita qualidade a nível medieval, que são os que marcam a diferença, por vezes em eventos cujo resto já não corresponde. Pois. Mas são pessoas que vêm de salas de armas de esgrima histórica e que alguns até são campeões. Portanto, sim. Se calhar a questão militar na parte medieval não é problemática. O problema se calhar está no resto. Sim, nos no cotidiano, nas vivências. Aí se calhar é isso. Só que, assim, nós não podemos também ensinar... apesar de sermos um programa dentro da história militar, não podemos esperar que as pessoas só vão aprender como é que se mata e morre na Idade Média, ou mata e morre no período napoleónico, ou mata e morre na Guerra da Restauração. Claro que sim. Existe todo um contexto. Todos esses soldados que vão para a guerra têm um contexto social, cultural, tudo. Isso é que também interessa às pessoas, trazer a tal... Porque se temos um livro de história da crise de 1383 e 85, só vamos lá pôr as cenas da Batalha de Alves Barrota e dos Atoleiros, ou de Cerco de Lisboa, e o resto. Sim. Por isso é que há publicações inglesas sobre Dressing in the Middle Ages. O Dressing in the Middle Ages é uma lição de história viva e eu, por acaso, o livro até penso que está disponível em PDF livre. Aliás, há uma revista inglesa que é Skirmish Magazine, que só trata, é uma revista só para especialização em recriação histórica. E é preciso assinar, mas tem edição online, em que aborda várias épocas e traz artigos de fundo sobre como, quando, como fazer. Por exemplo, há uma coisa que muitos recriadores históricos fazem, eu vou utilizar o termo, que é fazer as suas próprias coisas. Por vezes não é possível já arranjar no mercado, porque já há lojas para recriação histórica, mas algumas estão a vender a espada do Conan no Bárbaro. Exatamente. Certo? Pois. Outras não. Eu se quero alguma coisa, muitas ou faço eu, tenho que andar a correr online numa loja que é nos confins da Europa para mandar aquilo que eu quero. Olha, posso lhe dizer que neste momento estou a tentar encontrar uma luneta de esticar para um projeto que eu tenho e que não está a ser fácil. Pois. Quero que seja de latão, que tenha determinadas características, porque não me apetece meter um par de binóculos para um projeto que é para 1830. Exatamente. São esses pequenos detalhes que às vezes falham e que fazem a diferença. Eu pessoalmente, e muitos como eu acho que, como eu dizia inicialmente, quem trata a questão napoleónica aqui na Península e de fora dela
Mas também fora de Portugal, em termos, eu não vou julgar quem faz recreação medieval, porque eu não tenho conhecimento para aqui em Portugal, mas já vi algumas coisas de lá fora que são interessantes e que não estão com a espada do Conan, como é óbvio. Mas precisa-se de haver essa educação para Permite-me dizer uma coisa. Eu acho que muitas das nossas iniciativas de recreação histórica em Portugal são feitas com um objetivo. Isso pode não ser começaram a ser feitas, vistas para quê? Para atrair público e ter público, mas não necessariamente para educar. Para entreter o público. Sim. Entreter e educar, as pessoas não pensem que estamos a ser paternalistas, porque a educação, educar o público, nós estamos a ser educados, eu e o Paulo todos os dias somos educados com a investigação, o nosso processo educativo nunca termina. Sim. O nosso processo formativo nunca termina. Portanto, por vezes temos iniciativas que são para entreter o público, para deixar o público contente, ou porque fica bem a autarquia, ou porque vai dar algum lucro, mas não é necessariamente para ser formativo para com o público. As pessoas entram conforme saíram, por vezes, na mesma. Ou com uma ideia completamente errada. Mas para isso há, por exemplo, eu conheço alguns exemplos que usam locais históricos, castelos ou já o Convento de Tomar, por exemplo, também já assisti, fazem festivais de música. A música não tem nada a ver com o contexto, mas é desenvolvida ali e chama gente ao local. Mas isso não me choca. Não me choca de maneira A pessoa nenhuma. entra para existir um festival de música e sai não vem com uma ideia errada de nada, porque não era esse o objetivo. Claro. Acho que isso é muito mais interessante, aproveitar o património para esse tipo de eventos do que de criar-se ali um círculo. Se calhar gostaria de chamar para a atenção, eu não sei se ainda funciona, mas até a recreação histórica, nós estamos a falar dos eventos num fim de semana, mas há a recreação histórica, por exemplo, a nível dos serviços educativos. Sim. O princípio aplica-se quando havia as visitas guiadas, e sempre tive boas referências das visitas guiadas que eram feitas no Palácio de Queluz. Sim. Portanto, o século XVIII, a Iaia, o Senhor, estamos a falar da estrutura social do século XVIII. Dom José, Dona Maria I, etc. Dentro de um edifício nobre em que realmente os miúdos, através de recreação histórica localizada, e eu volto a dizer que sempre encontrei críticas muito positivas a essa iniciativa, dentro do museu ajudava a compreender o conteúdo do museu, mas não é só o conteúdo ou de um edifício, que não é um museu, estamos a falar de um palácio. Sim. Eu não quero dizer que o que se faz aqui é melhor ou pior, não, pior do que se faz fora, mas, por exemplo, a Torre de Londres tem permanentemente pessoas a dinamizá-la das mais diferentes épocas. Tem um speaker a falar, não sei, tem outra pessoa uma mais da época moderna, outra da época medieval, que estão ali a dinamizar, e o serviço educativo nem é só para públicos em idade escolar, é para toda a gente que vai lá. Eu lembro perfeitamente de uma vez a falar sobre os corpos, se os corpos saíssem e a torre caía. Um tipo sentado num palanque a falar sobre aquilo, vestido à época, com um rigor muito interessante. E a falar quase em shakespeariano. É esse tipo de coisas que às vezes são mais interessantes do que propriamente... Falar o inglês do século XVI está neste momento a ser estudado por um pai e um filho que são de Oxford, exatamente, estou a tentar estudar porque isto é a benefício de quê? De se interpretar as peças de Shakespeare exatamente. Com a linguística do século XVI. Pode-se chegar a esse ponto. Por isso, nós estamos na hora de encerrar. Este assunto não fica encerrado, não sei se é o próximo programa, mas ainda fica em aberto. Fica. Até que vamos ter reações. Dizer, vocês não disseram nada de jeito. Dissemos muitas coisas. Mas aqui fica o alerta. É preciso escrever mais sobre isto para que se chegue. É preciso escrever. Já merece. Já merece que e já mereceu. Sim. Já mereceu tese, doutoramento, já mereceu trabalho científico, escrever, merece mais. Merece, sim, senhor. E merece, eu volto a dizer e reitero, merece que se pensem nas boas práticas. E as boas práticas são muitas. A primeira boa prática é tirar as odaliscas e a segunda boa prática é tirar as ciganas que liam as mãos e a sina.
como se na Idade Média uma cigana estivesse na bola de ler a sina. Provavelmente mas- ficava sem qualquer coisa. Exatamente, era acusado de bruxaria. Portanto, Paulo, nós também vamos ser acusados Vamos ler de a cena lá herege, para fora agora. Vamos sofrer atentados cibernéticos, mas pronto. Mas é bom que haja os ataques cibernéticos às vezes permitem-nos produzir coisas e E esse nosso objetivo. se a reação for a que nós esperamos, se calhar voltamos ao tema. E medievalistas ou recriadores medievais, por favor, manifestem-se, que a gente quer saber a vossa opinião. Eu particularmente quero saber. Muito bem. Paulo, a pedido de várias famílias da nossa região, Vamos a terminar. vamos ficar por aqui Vamos. e sempre a considerar. Igualmente. Muito obrigado. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.